Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Bem, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos aqui tratar pontualmente de alguns temas que vão encerrar a temática do fato gerador e do lançamento fiscal. Primeiramente, gostaria de lembrar para vocês que o fato gerador do imposto sobre importação é a entrada física do produto ou mercadoria no âmbito do território brasileiro. Veja pontualmente que a orientação jurisprudencial é de não segmentar distinção teórica entre produto ou mercadoria. Eis, portanto, a linha de raciocínio que vem sendo trilhada por parte dos tribunais, em especial ao STJ. Destaco para vocês o RESP 392 do Rio Grande do Sul, em que reverbera as minhas palavras. Diz o item 1 da ementa do julgado que as expressões mercadorias e produto, no contexto do Decreto-Lei 3766, foram utilizadas com o mesmo sentido. Assim sendo, no que tange, portanto, à importação de produtos, nós temos o tratamento à mercadoria e a produto como se fossem sinônimos. Mas sabemos, categoricamente, que mercadoria e produto não são sinônimos. São tratados pontualmente como sinônimos para nível da incidência, cobrança e respectiva arrecadação do imposto de importação, ou melhor, do imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Sabemos que produto é um bem corpóreo e móvel, em que decorre da natureza ou de um processo industrial e é valorado economicamente, passível de ser colocado para alienação em comércio. Em contrapartida, no que se refere pontualmente ao produto posto em circulação mercantil, a denominação que se dá é mercadoria. Então, mercadoria é o produto colocado em circulação mercantil, já o produto é em si um bem móvel e corpóreo, em que tem valor econômico agregado, sendo decorrente de um processo industrial ou mesmo em razão da própria natureza. Bem, outro ponto importante que reverbera o fato gerador do imposto sobre importação de produtos estrangeiros ou imposto de importação somente é a questão da constituição do crédito tributário e, consequentemente, como é que se apura o momento em que ocorre a constituição. Bem, inicialmente já se foi dito que o fato gerador é a entrada da mercadoria ou do produto no território brasileiro. Lembrar pontualmente que o produto posto em circulação e comércio é mercadoria. Sequentemente, temos que entender que a entrada é física e esse bem ele deve ser necessariamente incorporado na economia brasileira. Se houver a mera entrada da mercadoria e não houver a sua incorporação na economia brasileira, não há o fato gerador. Bem, feito tal orientação, qual seria o momento em que ocorre a constituição do crédito tributário? Vimos anteriormente que a constituição do crédito tributário, relativo pontualmente ao imposto de importação, ele ocorre através da sistemática do lançamento por homologação ou autolançamento. Primeiramente, compete ao importador realizar o cálculo do imposto de importação devido. Sequentemente, ele deverá elaborar todas as informações necessárias e condizentes quanto à declaração de importação e submeter, respectivamente, ao registro no sistema do Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Todo esse procedimento, como já havia dito, é eletrônico. Por fim, esse próprio importador ficará sob o encargo de pagar o tributo. Contemporaneamente, é feito a retirada da conta corrente do importador o montante do imposto de importação, ou melhor, imposto sobre importação de produtos estrangeiros,
da conta vinculada do importador. O próprio sistema do Syscomex faz, respectivamente, a retirada da conta corrente do importador condizente ao pagamento do imposto de importação devido. Por fim, competirá à autoridade administrativa fazendária aduaneira realizar a homologação ou não do lançamento realizado pelo importador, que no caso é o contribuinte. Então veja, categoricamente, que o lançamento é por homologação. Bem, feito tais expoentes, vou trazer para vocês alguns pontos críticos importantes no que tange especificamente, pessoal, a isenção e demais temas correlatos ao fato gerador do imposto de importação ou, como preferiu a Constituição, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Primeiro ponto, mais uma vez, pela segunda vez, o fato gerador é a entrada da mercadoria no território nacional. Bem, sequentemente, pessoal, no regulamento aduaneiro, no seu artigo 2º, ele diz o seguinte, que o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Repito, o território aduaneiro compreende todo o território nacional. E o regulamento aduaneiro vai dividir a jurisdição de todos os serviços aduaneiros em zonas. Primeiramente, existe a zona primária e, sequentemente, existe a zona secundária. Bem, a zona primária, pessoal, é a zona principal. É a que compreende pontualmente os portos de alfândegas, os aeroportos alfandegados, bem como os pontos de fronteira alfandegados. Repito, a zona primária é a zona principal em que se realiza o reconhecimento do ingresso físico da mercadoria no território aduaneiro, que é o território nacional. Nesse sentido, vai compreender os portos alfandegados, vai compreender os aeroportos alfandegados e vai compreender também os pontos de fronteira alfandegados. No que tange pontualmente a zona secundária, é tudo aquilo que for residualmente não compreendido a zona primária. Nesse sentido e consequência, vamos ler o artigo 3º do Regulamento Aduaneiro. Olha o que diz. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende por todo o território aduaneiro e abrange, aí vem sequentemente, zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade administrativa aduaneira local. Aí vem área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, dos portos alfandegados. Os portos são, portanto, zonas primárias. Sequentemente, temos o que, gente? Na área terrestre também, os aeroportos alfandegados. E, na área terrestre, igualmente, os pontos de fronteira alfandegados. Pessoal, dentro dessa sistemática de nossa fala, nós também temos que ter em mente que, dentro do território aduaneiro, poderá haver o ingresso físico de mercadorias, mas isso não vai conotar que esse ingresso físico vai resultar na incidência do imposto de importação. Só para te clarear as minhas palavras, nós estamos no período de pandemia da Covid-19, a doença coronavírus. Bem, nesse sentido e consequência, nós temos uma série de isenções concedidas pelo governo federal relacionadas, pessoal, aos insumos, aos maquinários envolvidos e também no que tange a toda os bens acessórios utilizados a nível de proteção individual. Bem, nós temos, portanto, uma série de isenções no que tange a uma série de insumos, peças de máquinas e também, pessoal, equipamentos individuais de proteção para especificamente combater a doença coronavírus. Bem,
Nesse sentido e consequência, eu te remeto a atenção pontual no Decreto-Lei 3766, as disciplinas dos artigos 13 e 14, e também irei dar atenção ao artigo 17, que apresenta também uma série de isenções do imposto de importação, do imposto sobre importação. Primeiramente, em regra, bagagens são isentas de imposto de importação. Há também isenções no que tange a bens de interesse no desenvolvimento econômico no Brasil. E isso aponta também uma série de insumos próprios para que haja a fabricação de equipamentos no âmbito territorial brasileiro para fins de comercialização interna e também exportação. Nesse sentido, em que envolve a comercialização de produtos utilizando insumos importados, justamente para fomentar a economia brasileira, o Decreto-Lei 3766, que, como você sabe, tem status normativo material de lei ordinária, porque só pode ser alterado à luz da Constituição de 88 por meio de lei ordinária, ele tem uma série de previsões de isenções. Não vou me ater a ler pontualmente todas as isenções, que inclusive envolve o âmbito dos serviços diplomáticos, porque não é o nosso objeto. Eu vou te apresentar o dispositivo e, sequentemente, vou tratar pontualmente de algumas isenções. Agora, eu também gostaria de lembrar para vocês que também existe isenções quando no território brasileiro, com base no Parque Industrial Brasileiro, não há o desenvolvimento de determinados produtos industrializados. Quando nós temos, nesse sentido, determinadas máquinas, determinados produtos que não têm similaridade nacional. Nesse caso pontual, o artigo 17, que eu vou já ler para vocês com muita calma, ele autoriza a isenção. Bem, com muita calma nesta hora, eu vou ler pontualmente a questão das bagagens, que é a primeira de cara que temos as isenções. Vou ler logo de cara o inciso 1, que fica notório o porquê da lógica de não haver incidência de imposto de importação no que tange às bagagens. O capítulo que inaugura é bagagem. Vamos lá? O artigo 13 do Decreto-Lei 3766 diz o seguinte: é concedida isenção do imposto de importação, ou melhor, imposto sobre importação de produtos estrangeiros, nos termos e condições estabelecidos no regulamento. Nós temos aqui pontualmente o regulamento, acabamos de inclusive reverberar a atenção, que é o decreto número 6759, relativo à bagagem constituída de roupas e objetos de uso ou consumo pessoal do passageiro, necessários à sua estada no exterior. Isso aqui é uma questão, inclusive, lógica. Então, roupas e objetos de uso pessoal ou de consumo pessoal por parte do passageiro tem incidência de isenção do imposto de importação. Só para finalizar, inciso 2, objeto de qualquer natureza, nos limites de quantidade e ou valor estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Atualmente, nós não temos um Ministério da Fazenda, existe uma secretaria. Atualmente, é o Ministério da Economia. Tudo bem? Bem, dando seguimento à nossa temática, vamos aqui partir para um outro grupo específico de isenções, em que envolve, olha só, é melhor até ler o capítulo, a seção, bens de interesse para o desenvolvimento econômico. Como eu já havia falado, o governo brasileiro, em prol da economia interna, ele pode desencadear também isenções a determinados bens e insumos próprios para utilização no mercado, no parque industrial, no âmbito da economia interna. Então, além das bagagens, nós também temos isenções de imposto de importação no que tange a determinados bens que ingressam no território brasileiro com um propósito claro de ser utilizado, incrementado, implantado para que haja o desenvolvimento econômico nacional. Nesse sentido, vou ler somente os dois primeiros incisos que trazem bastante atenção ao caso. Bem, artigo 14 do Decreto-Lei 3766 diz o seguinte:
Poderá ser concedida isenção do imposto de importação, que é atualmente imposto sobre importação de produtos estrangeiros, nos termos e condições estabelecidas no regulamento. Aí vem aos bens de capital destinados à implantação, ampliação, reaparelhamento de empreendimentos de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do país. E destaco para vocês o inciso número 4. Máquinas, aparelhos, partes, peças complementares e semelhantes destinados à fabricação de equipamentos no país por empresas que hajam vencido concorrência internacional referente a projeto de desenvolvimento de atividades básicas. Bem, pessoal, temos também um conjunto de isenções que tratam pontualmente a questão da falta de similaridade quanto ao produto comercializado no país. Nesse sentido e consequência, para que o país não ande em contramão ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento de outros países, dentro de um cenário de globalização, é previsto também a questão de isenções pela falta de similaridade brasileira. Bem, nesse sentido e nessa consequência, vamos ler o artigo 17 do Decreto-Lei 3766, que diz o seguinte: a isenção do imposto de importação somente beneficia produto sensível nacional em condições de substituir o importado. Sequentemente, vou ler pontualmente o parágrafo único nos seus incisos 1 e 2, sem me ater a tamanhos detalhes. Exclui-se do disposto neste artigo os casos previstos no artigo 3 dos incisos 4 e a 8 do artigo 15 deste Decreto-Lei e no artigo 4º da Lei 3.244/57. E também destaca-se as partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios que, em quantidade normal, acompanham o aparelho, instrumento, máquinas ou equipamentos e, por fim, destinados exclusivamente na forma do regulamento ao reparo ou manutenção de aparelho, instrumento, máquina ou equipamento de procedência estrangeira, instalado ou em funcionamento do país. Então, é possível sim, em razão da falta de similaridade, nós temos também a isenção do imposto de importação, justamente para que o país não fique numa postura retroativa ao crescimento econômico, retroativa ao desenvolvimento tecnológico e, de forma correlata, social. Bem, nesse sentido e consequência, destaco, dentro dessas amplitudes, a possibilidade do governo federal conceder isenções, inclusive do imposto de importação, justamente para combater moléstias graves, doenças epidemiológicas e também a própria pandemia que nós estamos submetendo atualmente, decorrente da Covid-19. Bem, feito tais expoentes pontuais, vamos aqui analisar com vocês as questões que envolvem a base de cálculo e a alíquota pontual do imposto de importação. Bem, no que tange especificamente a base de cálculo, eu queria lembrar para vocês que a base de cálculo ela reflete a dimensão econômica do fato gerador. A base de cálculo, portanto, ela reverbera, traz uma ressonância do fenômeno econômico do fato gerador em expressão monetária, em expressão numérica econômica. Já a alíquota, ela resolve o questionamento do aumento ou da redução da carga tributária. Em verdade, a base de cálculo ela é um somatório de fatores econômicos que reverberam a atenção ao fato gerador. Mas a alíquota ela é de melhor particularidade para que haja o aumento ou a redução da carga tributária. É por isso que quando nós estudamos em Direito Tributário 1, falamos pontualmente que a alíquota ela pode ser específica ou ad valorem. Bem, feito tais expoentes e tais leituras, sabendo claramente que a base de cálculo ela é uma expressão econômica do fato gerador e a alíquota ela expressa, portanto, o teor, o peso da carga tributária em que o governo deseja submeter à tributação. Nós temos, portanto, que analisar qual é a base de cálculo do imposto de importação que a Constituição prefere chamar
de imposto sobre importação de produtos estrangeiros, bem como o percentual ou a unidade que incide, portanto, do aumento ou da redução da carga tributária que é expressa na alíquota. Bem, nesse sentido pontual, nós temos que entender que, no que tange especificamente ao imposto de importação, nós temos que a base de cálculo vai estar diretamente relacionada à alíquota. O que eu quis dizer é que a base de cálculo ela vai depender adstritamente da alíquota envolvida. Por que isso? Pessoal, quando a alíquota for específica, a base de cálculo será a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida indicada na tarifa. Repito, se a alíquota for específica, só para relembrar, o que é uma alíquota específica nesse caso? Nesse sentido, pessoal, nós teremos o quê? Uma unidade de medida de cada tarifa. Por que isso? Porque a base de cálculo, aqui nesse caso, ela vai ser fixada em função da categoria de bens tributados. Nesse sentido e consequência, te peço atenção para o artigo 2º do Decreto-Lei 37 de 66, que diz o seguinte: a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadorias expressa na unidade de medida indicada na tarifa. Sequentemente, nós também podemos ter a alíquota ad valorem. Nesse sentido, pessoal, vai haver a variação conforme o valor do bem. Assim sendo, a legislação aponta que a base de cálculo será calculada em consonância com o valor aduaneiro apurado. E aqui deve-se observar o artigo 7 do chamado GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Nesse sentido, vou ler para vocês o artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei 37 de 66, que diz o seguinte: quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7 do GATT, ou seja, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui, categoricamente, é um caso de memorização. Bem, agora vamos reverberar um ponto que não é só memorização, mas transmite o entendimento e é bem fácil, que é a identificação do contribuinte, do responsável tributário e as situações em que envolve a solidariedade tributária. Bem, no Decreto-Lei 3766, ele chama de responsabilidade solidária. Mas você sabe pontualmente que o Instituto é da solidariedade tributária. E, não obstante, vários juristas fazerem a leitura da solidariedade tributária como responsabilidade solidária. Vimos um questionamento doutrinário, inclusive trazendo apontamentos jurisprudenciais, que, de todas as expressões, com todo respeito, com toda a modéstia, data venia máxima, a expressão que envolve melhor instituto não seria adequadamente falado responsabilidade solidária, mas sim solidariedade tributária. Bem, feito tais expoentes, quem seria o contribuinte? Quem seria o responsável tributário? Quem seria, portanto, os envolvidos na solidariedade tributária? Primeiramente, pessoal, vamos aqui voltar a alguns conceitos básicos. Não custa nada lembrar. Bem, contribuinte é quem, de fato, pratica o fato gerador do tributo. Ou seja, o seu comportamento ou a situação jurídica em que ele está sendo submetido, onde ele se encontra, se amolda perfeitamente à previsão legal necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador. Sequentemente, nós podemos destacar como contribuinte o importador, o destinatário de remessa postal internacional, bem como o adquirente de mercadoria entreposta. Aonde está isso, professor? Está no artigo 31 do Decreto-Lei 37 de 66. Bem fácil de memorizar. Aliás, é até uma questão de lógica. O artigo 31 do Decreto-Lei 37 de 66 diz o seguinte: é contribuinte do imposto o importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada da mercadoria do estrangeiro
no território aduaneiro, que é o território nacional. Sequentemente, o destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente. E, por fim, o adquirente de mercadoria entreposta. Pessoal, remessa postal internacional é um tema importante de análise, tanto para o imposto de importação quanto para o imposto de exportação, e iremos analisar futuramente, mas não de uma forma tardia, mas de uma forma mais próxima. Bem, feito isso, sabendo, portanto, que o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador do tributo e sabendo pontualmente que o fato gerador do tributo é o ingresso físico de uma mercadoria no território aduaneiro, que é o território nacional, com fim lógico de ser incorporado na economia brasileira, evidentemente, aquele que importa a mercadoria é o contribuinte, portanto, importador. Opa! O destinatário da remessa postal internacional também é o que, gente? O contribuinte. Não tem dificuldade. A mesma medida é o adquirente da mercadoria entreposta. São, portanto, categoricamente reconhecidos como contribuinte de uma forma bem natural, uma questão de lógica. Bem, no que tange pontualmente aos responsáveis tributários, eu queria chamar a atenção de vocês à leitura dos artigos 121, parágrafo único, inciso 2, e o artigo 128 do CTN. É importante para você entender aqui especificamente. O artigo 121 do CTN ele diz o seguinte: sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. O parágrafo único fala de quem é o contribuinte e de quem é o responsável. O parágrafo único do artigo 121 diz o seguinte: o sujeito passivo da obrigação principal, diz contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Responsável, quando sem revestir na condição de contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição de lei. Pessoal, se nós formos basearmos somente nesses dispositivos para conhecermos o sujeito passivo chamado responsável tributário, nós estaremos dando um tiro no pé. Mas o CTN foi muito bem feito e foi muito bem escrito. Nesse sentido, o artigo 128 do CTN, que inaugura o tema responsabilidade tributária, na sua parte disposição geral, traz um conceito bem claro e importante do que é responsabilidade tributária, amoldando perfeitamente a redação do artigo 121, parágrafo único do CTN. Então, vamos à leitura do artigo 128 do CTN, que diz: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Veja categoricamente que existe um binômio relacionado ao responsável tributário. Primeiro, a lei. A lei expressamente o atribui a condição de que, gente? Responsável ao pagamento do crédito tributário. Nesse sentido, a segunda referência. Quem será o responsável? Uma terceira pessoa, mas uma terceira pessoa vinculada com o fato gerador da respectiva obrigação. Eu sempre cito em sala de aula a condição do professor. O professor ele dá sua aula vinculado por uma relação jurídica laboral regida pela subordinação, pela habitualidade, pela onerosidade, pela relação de pessoalidade e a condição de pessoa física, que até brinco com vocês, que é o SHOP, S-H-O-P-P. Bem, então, toda relação jurídica de emprego regida pela CLT, desenvolvida entre empregado e empregador, é regida pelo SHOP, que são chamados, segundo Godinho Delgado, de requisitos fáticos jurídicos da relação de trabalho, da relação de emprego. A relação de trabalho é muito ampla. Bem, nesse sentido, o que ocorre? Diante do fenômeno de ser empregado, evidentemente eu vou oferir valores, vou oferir salários, e salário de natureza contraprestacional. Diante dessa contraprestação,
Eu vou oferir o que, gente? Um acréscimo patrimonial à minha realidade financeira. Diante disso, eu sou contribuinte, sim, indiscutivelmente, do imposto de renda. Só que para o sistema tributário ser mais eficiente, arrecadar de forma mais célere, o que foi feito? No que tange a minha situação pontual de empregado de uma empresa sendo regido pela CLT, o empregador é o que, gente? O responsável pelo recolhimento do tributo. E quem é o responsável? Meu empregador, uma terceira pessoa. É qualquer um? É uma pessoa da esquina? É da tua família? Claro que não. É uma pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação que eu pratiquei. Traz esse raciocínio, pessoal, ao responsável tributário no sistema da incidência do imposto sobre importação. Bem, na sistemática do imposto sobre importação, eu tenho que entender que existem pessoas que são terceiros e que também fazem parte, pessoal, de toda a conjectura que envolve o fato gerador. Essas pessoas não praticam o fato gerador, pelo contrário, eles não têm uma relação direta com o fato gerador, mas têm uma relação indireta ou mediata. Essas pessoas são o transportador e o depositário. Então veja, o transportador e o depositário, que são pessoas envolvidas em todo o fluxo que envolve o fato gerador do imposto sobre importação, eles não são contribuintes, mas diante de sua proximidade imediata, a legislação os determina serem o quê? Responsáveis pelo pagamento do tributo. Que tributo, professor? Imposto de importação. Professor, mas cai na prova da FGV uma outra expressão. Realmente, nas provas em gerais atualmente cai a expressão da Constituição, que é o imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Beleza? Então, nesse sentido e consequência, vamos aqui à leitura do artigo 32 do Decreto-Lei 37 de 66, que diz o seguinte: é responsável pelo imposto o transportador, é responsável pelo imposto o depositário. Então veja, olha aqui, gente, é muito bem feito isso aqui. O contribuinte é sempre quem? O importador, destinatário e o adquirente da mercadoria, entreposto, que é uma questão de lógica. Então, nesse sentido e consequência, o que ocorre? Os responsáveis são aqueles que estão ligados pontualmente com o contribuinte em razão da obrigação tributária, mas eles não praticam o forjador. E em razão da mesma, tornando mais eficiente a arrecadação de tributos, os considera também como responsáveis ao pagamento de tributo, ou seja, o transportador e o depositário. Bem, vamos aqui à literatura do Decreto-Lei 3766 e compreendemos pontualmente a percepção legal dos responsáveis tributários do imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Bem, artigo 32 do Decreto-Lei 3766 traz as seguintes palavras: é responsável pelo imposto, inciso 1, o transportador, quando transporta mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno. Sequentemente, o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. Pessoal, nessa parte final, inclusive em percurso interno, eu vou, em um momento mais adequado, eu vou te explicar o porquê. Porque nós podemos ter um regime de tratamento, inclusive gera suspensão do tributo. Com muita calma, tudo no seu momento adequado, eu vou explicar para vocês. Então, nesse sentido e consequência, o artigo 31 trata do contribuinte do imposto de importação, que atualmente é chamado de imposto sobre importação de produtos estrangeiros. O artigo 32 trata pontualmente do responsável tributário, mas é o 32 caput. Por quê? O 32, parágrafo único, trata do que, gente? Da solidariedade tributária. Bem, como a solidariedade tributária é um tema um pouquinho detalhado, que exige uma certa conotação de explicações, vou deixar para o próximo bloco, e aí, nesse próximo bloco, eu encerro o imposto de importação, que é o imposto sobre produtos, o imposto sobre importação de produtos estrangeiros, e dou início ao imposto sobre exportação.
Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela atenção de vocês. No nosso próximo encontro, nós vamos encerrar, portanto, a temática desse tributo. Muito obrigado a você, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem em paz, sucesso na vida de vocês e não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.